Olá, Maurício Veloso, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Alex? Boa noite. Um prazer enorme estar com você aqui. Ô Maurício, prazer é meu e já quero começar, antes de mais nada, te agradecendo aí pela disponibilidade, o tempo, né, para estar conversando aqui com a gente no C-Legends. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Eu estava assistindo alguns episódios, histórias realmente inspiradoras. Espero contribuir com a minha também. Não tem dúvida disso que você vai contribuir. E para quem está assistindo a primeira vez, qual que é a ideia do C-Legends? Nada mais é do que inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras. Não existe um roteiro, né? A gente bate um papo e a gente explora aqui o que for surgindo na reunião. A intenção, no final das contas, é desmistificar um pouquinho para as pessoas de que ocupar posições de diretoria, né, do que a gente chama de C-level, é alguma coisa que é para poucos, né, ou alguma coisa que vem de pai para filho, mas tem muito a ver com o resultado, né, das escolhas que as pessoas fazem e que com bastante trabalho, dedicação, né, foco naquilo que se quer, se a pessoa busca isso, né, não é nada inatingível, não, pelo contrário. Então, é essa também a ideia, inspirar as pessoas e desmistificar um pouco essa situação de posicionamento, de posição de se leva, tá bom? Tá bom. Nossa. Bom, então vamos lá. Olhando o seu LinkedIn, eu vi lá, né, que você tem uma formação acadêmica, vou dizer assim, né, técnica muito intensa, né? Você é um cara que gosta de estudar muito, assim, e é bem. Curioso, curioso. É, então, assim, eu vi que você tem formação técnica, né, lá no Cotemig, informática gerencial, fez uma graduação em TI, né, com especialização em engenharia de sistema, MBA no IETEC, em administração de projetos e gestão de TI, um MBA na Unicim, né, de Ethical Hacking Cybersecurity, fez um mestrado de sistemas da FUMEC, né, um mestrado em sistemas de informação e gestão de conhecimento, fez uma formação executiva em cibersegurança e TI na GV em 2021. Em 2021, né, também fez um curso de formação em cybersecurity para conselheiros no IBGC. Também foi para o INSPER, buscou uma formação executiva de C-Level, né, para CTO. Então, assim, muito intenso e me parece que você aproveitou muito fortemente aí o ano de 2020, 2021. Bom, Isso. a gente vai explorar um pouquinho disso. E do lado profissional, né, eu vi que você começou a sua profissão, né, não dava para ser diferente, na área técnica mesmo, como analista de sistemas, né, coordenador de suporte técnico de TI, começou na Fundação Emo Minas, depois entrou em algumas empresas, esteve em algumas empresas que a gente chamaria de service providers, né, empresas que prestam serviço de TI, aí você atuou na área técnica também, como coordenador de operações de TI, gestor de serviço de TI, atuou também ao longo da sua carreira como professor, tanto na Faculdade Batista de Minas Gerais quanto na UNA, né? E depois participou também, né, na equipe de transição do novo governador, do Romeu Zema, né, no final ali de 2018, e de lá para cá você foi para o outro lado, né? Seria para o lado dos clients, né? Saiu do Isso. service provider, e aí você teve como head de TI no Mário Pena, esteve como membro da comissão de LGPD também, né, da Central dos Hospitais, recentemente, né, até acho que um mês atrás, como head de TI e Segurança da Informação no Bernoulli Educação, e a coisa de um mês, acredito eu, né? Uma semana, Uma dia semana. 17 de janeiro. Isso. Você está como head de Segurança da Informação, né? Seria o CISO, né? O Chief Isso. Information Security Office na DMCAR. E eu me aproximei mais de você recentemente, porque você ocupa uma vice-presidência setorial na Sucesso, estou lá no seu time, junto com o Chapinotti também, né, numa vice-presidência, eu estou lá como um assessor, lá, um diretor. Bom, um negócio muito intenso, sei que você é muito jovem, mais jovem do que eu, né?
não vou falar a sua idade aí, mas sei que está entre os 30 e 40, sei que é muita coisa para pouco 32, tempo. Alex, 32. 32, Já abre o jogo. já, jogo. A pergunta que eu te faço para te passar a bola, Maurício Veloso, sua vida sempre foi muito fácil assim? Você acordou e, pum, já estava tudo pronto e já estava nessa posição? Não, pelo contrário. A minha história é uma história que ela é muito semelhante à de vários brasileiros, de várias pessoas, né, no mundo todo. Eu vim de uma família muito simples. Eu perdi o meu pai muito cedo, né? Meu pai faleceu, eu tinha 9 anos. E aí a minha mãe, com todo o seu vigor e boas intenções, ela deu o melhor direcionamento para mim e para os meus irmãos. Então até os meus 14 anos, Alex, eu não tinha computador, não tinha nada. E a minha mãe tinha me sugerido fazer um curso técnico. E eu me lembro que eu tinha ficado numa posição excedente no curso técnico de turismo do Cefet, porque aquela coisa de adolescente, né? Você começa a ler e fala, vou fazer turismo, hotelaria, achei legal, morar perto da praia e tudo. E eu tive uma oportunidade muito grande na minha vida que a irmã do meu pai, a minha tia, meu pai tinha 3 irmãos, na verdade, desculpa, meu pai tinha 2 irmãos, eram 3 filhos, e só ele teve filhos, né? Então o meu tio e a minha tia não tiveram filhos, eles tinham sobrinhos como filhos, e ela me ajudou muito quando meu pai faleceu. Era um momento de muito aperto, porque meu pai era uma pessoa que tinha tido uma construção na vida dele muito, muito legal, mas estava no momento de declínio. Ele tinha uma empresa e quebrou, enfim. Eu vou te confessar, eu não me recordo bem da história, porque eu era muito novo e o que eu acompanhei de lá para cá, né, no contexto todo que me contam, era isso. E quando ele faleceu, em 98, a minha mãe foi buscar alternativas. A gente precisava se manter pelo menos dentro do que era básico, né, e necessário. E, graças a Deus nunca faltou nada. O esforço dela e dos meus irmãos todos nos deixou muito bem amparados. E eu tive a minha tia e o meu tio, a minha tia mais eu costumo dizer que é a minha segunda mãe. Ela me presenteou com esse curso técnico no Cotemig de informática gerencial. E uma coisa interessante, Alex, ali era o seguinte: eu não era um aluno brilhante, não, tá? Eu confesso, eu era um aluno mediano no ensino médio, no ensino fundamental, desculpa. E quando eu cheguei no Cotemig, era muito desafiador, e eu pensei assim, falei, gente, eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca trabalhei com computador. Eu me lembro que a gente saiu um dia, minha mãe saiu um dia, minha irmã era vendedora do Ponto Frio, a gente comprou um computador no Ponto Frio, que eu precisava desenvolver, né, as atividades do Cotemig. E eu lembro, computador com 32 GB de HD, era o computadorzinho daqueles da IBM, ThinkPad da IBM, Lenovo, né? A época IBM e Lenovo eram juntos. E aí a minha tia, quando ela me presenteou com esse curso, eu resolvi dar o melhor de mim para aprender, desenvolver, e foi muito bom, eu me encontrei muito na área de TI nessa época. E logo, o que aconteceu? Com 14 anos, antes de entrar no Hemominas, com 14 para 15, eu comecei a fazer um estágio com um amigo da minha mãe. Ele trabalhava numa empresa, Leonardo Freitas, nunca vou me esquecer do Léo. E o Léo, eu trabalhava na casa dele, porque ele tinha uns projetos freelance que ele fazia por fora, né, do trabalho. E eu fui estagiar, então eu trabalhava com Flash, trabalhava com programação básica de processamento de dado, de informação, de estatística e etc. E ali eu comecei a ter uma profundidade maior do assunto. Então, o que me despertou estudar muito assim foi isso. A área, hoje a gente tem essa noção, né, de que a área de tecnologia ela é uma área que tem infinitas possibilidades, mas isso já não é algo novo, né? Isso já é uma realidade quando a gente começou a ver, desde o bug do milênio, que é um marco interessante. Acho que você viveu o bug do milênio, eu vivi, mas não vivia no dia a dia frenético, naquele ritmo, né? Naquela expectativa que todo mundo tinha. E aí eu comecei a aprofundar, porque eu falava assim, olha, eu preciso me manter ativo. E aí o Cotemig me ensinou muita coisa, e de lá eu saí
eu já trabalhava no meu terceiro ano, no meu ano de formação do Cotemig, eu fui para a Fundação Hemominas. Costumo dizer que na Fundação Hemominas eu tive algumas mães. Que interessante, né? Eu tive muita liderança mulher na época de Hemominas, isso é muito legal. Eu tive Silvia Teixeira, eu tive Maria Luzia, eu tive Kelly Nogueira, tive Maílson Junqueira e tive um chefe, Paulo Rocha, que foram pessoas que contribuíram muito, muito, muito com a minha carreira, com o meu desenvolvimento e que sempre acreditaram e apostaram no meu potencial. E dali para frente eu comecei a entender que você praticava nos programas de desenvolvimento, né, seja curso, formação executiva, MBA, qualquer coisa, você precisava ter uma aplicação prática, né? E aí eu sempre busquei isso. Então eu sempre fui inquieto, sabe, Alex? Eu estava até outro dia raciocinando com essa migração que eu fiz, né, com essa transição de carreira agora, recente, que os meus ciclos, eles sempre são ciclos baseados na inquietude. Sempre quando eu me deparo com um desafio maior do que eu estou inserido, eu falo, não, esse aí eu vou encarar, eu sou movido a isso. Então, foi assim o tempo todo. Uma coisa que contribuiu muito para chegar até aqui foi ter trabalhado nos provedores, né, nos integradores de tecnologia. Você tem várias possibilidades na carreira, mas existe uma coisa que você não consegue acelerar, que é a experiência, porque a experiência é da sua vida, né, do seu dia a dia. Então, quanto mais você vive, mais experiente você fica. Entretanto, quando você trabalha em empresas de consultoria ou integradores, né, provedores de serviço, você tem uma variedade de atuação em segmentos da economia que te dão casca, que te dão robustez, que te ajudam a compreender cenários diferentes, etc. E aí, em 2018, eu resolvi passar para o outro lado, que é o lado do cliente. Não que isso seja mais fácil, de fato não é, uma responsabilidade enorme, porque se você tem a chance de contratar um service provider, é que você está fazendo uma boa gestão enquanto você é cliente, né? Porque senão não sobra nem dinheiro para fazer isso. E eu comecei a entender que as áreas de tecnologia, elas precisavam de um tom mais executivo, né? Eu me recordo bem que nos primeiros papers de 2015, e eu estava na MX Tecnologia, numa integradora, que também assim tem um agradecimento enorme por todos os lugares que eu passei, todos eu aprendi. Se eu estou onde estou hoje é porque eu passei em cada um desses lugares. E eu estava lá e eu me lembro que era um ponto de virada, era um momento de instabilidade econômica. Ainda estamos vivendo, né? Desde 2011 o Brasil vive uma instabilidade econômica que você tem você tem uma sazonalidade, mas a gente vive muito mais a incerteza do que a certeza. E 2015 era um momento de transição de governo, e eu me recordo que o primeiro paper que eu vi do Fórum Econômico Mundial falava das tendências, né, de evolução da área tecnológica, e que a área tecnológica tornava-se algo essencial, estratégico para a sobrevivência das empresas, para a sua sustentabilidade. E ali eu comecei a perceber, Alex, que não existia ainda um tom executivo, ainda era muito técnico. E é muito técnico porque a nossa formação é técnica, né? Na faculdade você não aprende a ser um gestor de tecnologia, né? Existem cursos aí hoje que falam assim, gestão de tecnologia da informação, mas ainda assim você não vai sair de lá um gestor pronto, porque você precisa entender de negócio, você precisa discutir financeiro, você precisa discutir estratégia, marketing, posicionamento de mercado, e uma infinidade de coisas. E aí eu comecei a me sentir inquieto, mais uma vez, falando assim, gente, por que ninguém entende, né, esse chinês aqui, esse tecniquez? E aí eu comecei a focar mais numa carreira executiva, e aí o que eu aprendi foi nas minhas experiências de rodar muito, sabe, interagir muito com todas as áreas, sair ali da salinha de tecnologia e entrar muito em outras áreas. E o que aconteceu? Eu sempre, quando eu fui para NetService, né, para o grupo NetService, a NetService era um grande integrador, né? É ainda. Eu tenho pouca interação com a turma de lá, mas ela sempre foi muito reconhecida por ser um integrador Cisco muito forte, né? E a parte de networking, ela tem uma sinergia muito grande com a parte de segurança cibernética, né? Não só a segurança da informação, a segurança cibernética. E a NetService, ela tinha o selo de qualidade ISO 20000, e a ISO 20000 tem dentro das suas disciplinas a segurança da informação. Então, desde 2016,
eu acumulava as responsabilidades de tecnologia e segurança. E de 2017 para cá, isso tornou uma loucura, né? O mercado de segurança ficou maluco, não pelas oportunidades, mas pelo contexto, né? O risco aumentou, enfim. Hoje a gente observa que no mundo já é tido como o primeiro ponto de atenção, né? O risco mais elevado dos executivos no Brasil só perde para a bendita estabilidade econômica que a gente vive. Aí você trabalha em dois extremos, né? Você tem estabilidade econômica, significa que você tem uma possibilidade de reter investimento. Com o segundo risco, que é a segurança cibernética, que depende muito de investimento. Então, é aquela. Eu brinquei outro dia, né? Te vira CEO, né? Toma suas decisões, a verdade é essa. Então não foi nada fácil, e eu falo, eu leciono ainda, eu estou na UNA, né? Eu vou para o meu 10º ano de docência, Alex, eu falo uma coisa, eu falei isso num discurso que eu fui paraninfo, se eu não me engano, em 2017, na Faculdade Batista, minha última turma de paraninfo, foi quando eu saí. Ninguém chega ao topo da montanha direto lá, todo mundo começa de baixo, ninguém começa do alto. Eu e vendo que o C-Legends, todo mundo teve uma carreira que passou por várias e várias e várias, né, posições até chegar no nível executivo. E hoje eu aterrisei no mercado financeiro, é outro tipo de mercado, e eu falo que assim era um dos mercados que eu gostaria de experimentar. Eu experimentei a saúde, experimentei a educação, experimentei integrador e consultoria, e agora eu estou experimentando o mercado financeiro. São 3 segmentos muito fortes aí que a gente tem na economia. E isso me deixa muito feliz, assim. E uma coisa que eu sempre me preocupei com o legado, eu acho que existe uma diferença. É o seguinte: a gente é motivado a trabalhar, uma das motivações do trabalho é a questão financeira, sem dúvida, né? Eu sou assim, você é assim, todas as pessoas são assim. Não, todo mundo trabalhava de graça, a verdade é essa, e ninguém aceitava a proposta para ganhar mais. Só que eu, Maurício, sempre, além, né, de você sempre analisar a questão financeira, obviamente, eu analisava o projeto mesmo, sabe? O que aquilo, o que eu vou ganhar com isso, o que isso vai trazer, e sempre deixando um legado. Então eu tenho portas abertas em todas essas empresas que eu citei, porque o mais importante do que você ganhar dinheiro é você trabalhar para realmente fazer algo bom. E quando você faz algo bom, o dinheiro vem como consequência. Perfeito, perfeito. Assim, eu costumo dizer, né, que aqui no C-Legends, cada bate-papo desse é um MBA expresso e que, como não tem sacanagem, né, assim, infelizmente, né, as pessoas não sabem, muitas delas não sabem o conteúdo que perdem, né, porque uma forma de você acelerar a sua vida é por meio das experiências dos outros, né? E Sim. eu escutando você falar que você falou de vários pontos interessantes, eu vou pegar alguns aqui, mas fazendo um overview, né? Você falou de ter tido um momento difícil desde criança, né? Seu pai faleceu em 98, você tinha 9 anos, né? Sua mãe guerreira pra caramba. Como que sua mãe chama? Minha mãe chama Marlene, mas ela é conhecida como Gabriela. Eu não vou perguntar por quê. Minha tia, irmã mais velha, queria que ela chamasse Gabriela e ficou como apelido. Eu não vou deixar passar aqui de jeito nenhum. Dona Gabriela, né? Deve ser uma jovem senhora ainda. Vou chamar de Gabriela, né? Mãe do Maurício, o Marlene, né? Isso. Enfim, Marlene Gabriela. Mas, Gabriela, parabéns. É muito. Assim, quando a gente está falando de inspiração, né? A gente está falando com C-Level aqui, mas todo C-Level tem, antes de mais nada, uma mãe, né? E um pai, ou tem os dois, Exatamente. ou alguém que cuidou deles ali desde o início. E eu tenho certeza que a gente conversando aqui sobre seu filho ser inspiração para outras pessoas, a senhora é fator decisivo disso aí, né? A senhora é atriz principal aí, né? Não é coadjuvante, não, né? É uma atriz principal. Então, parabéns aí pelo esforço, pelo trabalho que a senhora empreendeu,
né, para poder segurar a onda numa fase muito difícil da sua família, não tem dúvida. Então, eu queria registrar isso aqui. Obrigado. Minha mãe é de fato uma guerreira. Eu estendo isso ao meu tio, estendo ao meu pai, que foi pouco, mas meu pai era um grande homem, me ensinou coisa demais nos 9 anos de convivência, mas muita coisa de integridade, de moral e etc. E estendo ao meu tio Isaac, a minha tia Esther, que foi a minha segunda mãe, e aos meus irmãos, que são mais velhos do que eu, meu irmão mais novo, né, acima de mim, tem 8 anos a mais do que eu, que são pessoas que são os meus melhores amigos, né? E eu sempre falo assim, a amizade para mim é irmandade por isso, porque eu tenho os meus irmãos como os meus melhores amigos. E é muito bom quando você olha para a sua trajetória de dificuldade, com toda a dignidade que você possa ter, né, Alex, a gente chegar onde a gente chegou, com mérito. E eu acho que isso é importante. Às vezes a gente acha que falar de mérito é vaidade, não é. Falar de mérito é reconhecer as suas conquistas e tudo. Você não pode atropelar ou cometer, né, ilícitos para alcançar algo que vai ser tido como mérito futuro. Mas quando você faz bonitinho, e eu brinco assim, eu tenho um filho, né, de 4 anos, que hoje torna-se uma inspiração, porque criança se aprende muito, né? Essa geração nasceu hiperconectada. Então, eu fico olhando para o meu filho e falo assim: esse menino vai ser um gêniozinho. Já começa mexendo um monte de coisa. Eu olho para ele e falo assim: olha, eu quero que ele, que provavelmente vai ter uma vida mais fácil do que a minha, em relação a essas dificuldades, porque é o que a gente quer proporcionar para os nossos filhos. Não sei se você tem filhos, Alex, mas o que a gente quer proporcionar para os nossos filhos é algo mais tranquilo do que o que a gente passou. Então, quando eu olho isso, quando eu olho para o meu filho, quando eu olho para o Henrique, eu falo assim, ele tem que entender que vai ser mais fácil, porque a gente está aqui batalhando, mas isso não muda nada. Caráter, ética, moral, bons costumes, educação vai se manter em qualquer nível da sociedade. Infelizmente é o que a gente percebe, né? O contexto deturpado em cima disso, né? As pessoas fazem tudo a todo custo. Isso é muito ruim. Que foi o que você disse. É difícil você chegar numa posição, numa cadeira executiva, se você não tiver habilidade para lidar com essas adversidades. De todas essas minhas experiências, eu trabalhei em uma, eu não vou citar o nome, mas eu trabalhei em uma dessas experiências. Algumas pessoas que são mais próximas de mim no mercado sabem, quem estiver assistindo vai saber o que eu estou falando. Que era uma instituição varrida pela corrupção, mas varrida. E eu queria explodir todos os dias, porque eu ficava vendo aquilo ali e falava assim, não é possível que as coisas acontecem dessa maneira. E aí eu comecei a entender que não é indo para o embate somente que é suficiente. Você tem que saber levar algumas coisas até para você alcançar o seu objetivo. Então, quando eu olho para essa instituição hoje, né, para essa empresa, eu vejo que ela está muito melhor do que quando eu passei por lá. E que parte daquilo que eu briguei lá atrás está fazendo total sentido nos dias atuais. Eu acho que isso é o mais legal, que volta de novo no que eu te falei, é o legado, é você olhar para trás e falar assim, olha, eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz. Perfeito, perfeito. Ok. Bom, e aí você fez alguns comentários, né? Pegando um gancho aqui, você comentou, né, que você foi um aluno mediano, né, e que viu que aquilo era um desafio, mas até em retribuição, né, ao esforço que a sua família fez, você falou, opa, vou encarar isso aqui. Só uma curiosidade, você falou o nome do seu tio Isaac Stess, esse nome de judeu. Família de Eu judeu? sou descendente de judeus, meus avós paternos eram refugiados de guerra, vieram em navio. Ainda não tinha iniciado a Segunda Guerra, mas foi quando os rumores, né, do poder e Hitler no poder e do seu movimento, eles vieram para o Brasil, 1928. Perfeito. Bom, eu estou perguntando porque tenho vários amigos, é um povo que eu admiro, que eu conheço um pouquinho de perto aí. Na hora que eu vi o nome, estou vendo, né, os drivers aí, né? Eu falei, São judeus. é Schwartzman é o sobrenome, é o nosso sobrenome. bacana. Então, aí você falou de retribuição, né? O tempo inteiro você falou de família, participando da sua vida ali, né? Foi trabalhar com o Leonardo, né? Por indicação, que era um amigo da família. Bacana, mas e hoje? Tá? Quem é, ou quem, de onde é que você busca inspiração? Porque você já caminhou muito, né? Tem desafios aí que para frente, mas normalmente as pessoas continuam buscando gasolina para poder queimar, né?
Onde é que estão as suas inspirações? Eu tenho. A sua pergunta é muito interessante. Geralmente a gente se inspira em pessoas que são da nossa carreira, ou de escritores famosos, ou de pessoas que tiveram, né, executivos que são de longa data, mas tem um cara que eu acompanho, que eu adoro, eu sou fã número um, chama-se Barack Obama. E eu não vou entrar no contexto político, eu não vou entrar na, na concordância ou discordância do seu modelo de governo, não vem ao caso. Mas o Barack, né, o Obama, ele tem uma história de resiliência. E aí, eu não sei se você já leu o livro dele, a biografia, né, ele lançou a parte dela no ano passado, e tem uma coisa muito legal assim que ele comenta, que em diversos momentos do livro ele cita é, é, alguns atos de preconceito e racismo que ele sofreu por membros do Partido Republicano. Isso é só assim. Me recordo muito do governo, de como ele chegou, do discurso, da trajetória de vida, das mulheres que fizeram, né, que foram importantes na vida dele, a tia, a avó, a mãe materna, que ele cita. Então tem muita sinergia com a minha história. E o Obama conta, né, ele cita esses casos, e aí, numa entrevista que ele deu para o Pedro Bial, perguntaram para ele por que ele não jogou aberto na época que ele era o presidente. Ele falava, olha, eu precisava ser resiliente, porque eu era o presidente dos Estados Unidos, as pessoas não estavam interessadas em saber dos meus problemas, elas estavam precisando. Ele assumiu o país na época da crise, né? Então era um momento muito difícil para o povo norte-americano, porque eles são muito patriotas, né? Muito mais do que a gente, né? Em alguns aspectos. E aí, esse é um exemplo, assim, não que eu concorde ou discorde, etc., mas é um exemplo da resiliência. E eu precisei ser muito resiliente, porque quando eu não era um aluno brilhante, eu era tolhido com os meus colegas que eram brilhantes. E aí eu comecei a entender que brilhantismo não quer dizer que você tem que ser bom em matemática ou em português. O brilhantismo ele é de uma trajetória que faça sentido para você. Quando eu me encontrei na área de tecnologia, eu me tornei um aluno brilhante. Então, eu fui um dos melhores alunos do Cotemig, fui um dos melhores alunos do meu curso superior, e quando eu terminei as minhas disciplinas do mestrado, a minha média era 92. Então, eu falava assim, não é que eu não era brilhante, é que talvez biologia, para mim, não fazia sentido, e etc. Então, eu sou muito fã do Obama, eu acho o Obama um cara que tem uma história de vida inspiradora, e ele trouxe consigo algo importante, que é o que eu acredito muito, que, de novo, você vai me ver falar isso muito, é o legado. Você olha para ele, você vê que tem construções que estruturaram muito do que o país proporciona para os seus, né, para os seus cidadãos hoje. Então eu tenho é a minha maior inspiração, e eu tenho inspiração em algumas pessoas que talvez não sejam famosas e etc, mas que possuem histórias de vida marcantes assim. Então eu tenho muita admiração por algumas coisas que os meus irmãos vivenciaram, eu tenho muita admiração por coisas que os meus tios e tias, por pessoas, o meu sogro tem uma história de buscar incessantemente ser um executivo de uma grande instituição bancária, e ele chegou em determinada posição, mas ele queria mais, e quando ele chegou no mais, ele teria que abrir mão de algumas coisas que ele achava que ele tinha como valor, porque valor é irrevogável, né, Alex? Se você falar, eu tenho dúvida nesse valor aqui, é porque você não tem aquele valor. Então ele entendeu que, pô, cheguei aqui, tá bom, uma história muito legal de criar 4 filhos e manter todos para que eles pudessem estudar na federal, formar e tudo mais. E às vezes a gente acha que estudar numa faculdade pública você tem o benefício da gratuidade, mas você tem o outro lado, né, da dedicação, de talvez entrar no mercado de trabalho um pouco mais tarde. Então, é uma história que eu tenho, sim, uma admiração muito grande. E eu tenho várias outras pessoas aí que são dos bastidores, que levo comigo sempre, 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 sempre. Bacana demais escutar isso aí. Eu não conheci, não li ainda, né, essa biografia aí do Obama, vou procurar ler. Na verdade, o Sea Legends ele acaba sendo né, biografias. É... Aqui. Eu gosto demais aí, tem algumas que marcaram muito a minha vida, eu vou procurar ler. Bom, você é um profissional, né, uma pessoa que já estava envolvido, né, na área de segurança, de cybersecurity, enfim, né, essa área de
hacking, né? Enfim. Agora você enfiou de vez, né, a cara assumindo uma posição que o cargo em si já é isso, né? E é um head disso, dentro de uma instituição financeira. E assim, toda vez que a gente fala de segurança, muita gente pensa, principalmente no mundo de negócio, extrapolando um pouquinho o que você falou, a gente fala de negócio, a gente fala muito de oportunidade, né? Você vai ver, por exemplo, um pitch, né, de startup, né? Você vê o cara falando de oportunidade, todo mundo botando. Um lado que a turma não fala é risco, né? Eu tive a oportunidade uma vez na minha vida, quando eu fui vender um business para um empresário bem-sucedido, não existia esse conceito de startup ainda, e aí eu apresentei para ele um business na área de meio ambiente, e aí mostrei para ele, que é isso, papai, eu achei que estava, né? Aí ele me fez uma pergunta e me derrubou, falou, tá bom, bacana, mas assim, quais são os riscos, né? E aí, como você, né, junta as duas coisas, um profissional que preocupa-se com risco, ameaça, risco, e está numa instituição financeira, que tem que olhar risco com cargo de risco, o que você fala para as pessoas em relação à vida? Como é que você cria uma analogia, né? Assim, como é que conviver com risco na vida, né? O quanto que risco faz parte quando se tem oportunidade, né? Quer dizer, dá para ter uma oportunidade sem ter risco, as coisas andam junto, andam separadas. Como é que você analisa isso daí dentro do contexto pessoal e profissional? Muito legal essa contextualização que você deu, né? A gente tem mania de achar. A gente tem mania de achar, não. A gente é condicionado a condenar o risco, né? E viver é um risco, né, Alex? A gente terminou 2019 sem saber que entraríamos em 2020 e no dia 11 de março seria decretada uma pandemia que ceifou milhões de vidas aí. Então, um risco. Você mesmo, a gente estava conversando antes, né? A gente sabe dessas histórias. O que eu falo é o seguinte: existe uma coisa na nossa vida que se chama confiança. E a confiança, ela é pautada naquilo que você acredita. E se você acredita, você precisa estabelecer uma estrutura para fazer aquilo confiável, para deixar aquilo confiável. E eu me recordo que quando eu me, eu me direcionei a essa área, eu comecei a enxergar oportunidades, pesando o risco, mas tendo a confiança de que era possível fazer algo bom, fazer algo dentro do que a gente espera que um executivo se comporte. E uma outra coisa, né? Ter noção da realidade. A gente sabe que isso uma hora ou outra vai acontecer. Não tem jeito, ninguém tá isento, né, de um ataque cibernético hoje, ou de um acidente de trânsito e etc. O que você precisa é equilibrar. O que você vai. Na verdade, é dosar. Quando você tem algo que é muito arriscado, eu sempre falo, doses homeopáticas, experimenta pequeno, vê se é possível, vai, volta, enfim. E na minha vida, né, quando a gente olha para a nossa vida, assim, para o lado pessoal, administrar o risco, eu coloco muito a importância de você ter os pés no chão, de você entender o cenário que você está envolvido. Né? Então, eu te falo que hoje eu assumi essa posição de alto risco condicionada à estrutura da minha vida pessoal, o que eu consegui conquistar na minha vida pessoal. Falei assim, olha, eu estou com 32, eu acho que agora dá para arriscar. Por quê? Quando você tem um histórico, você tem que respeitar seu histórico, né, Alex? Quando você faz algo legal, quando você realmente faz algo bom e que as pessoas te respeitam, você sabe que se der errado, de alguma forma você vai ser amparado. O que você não pode ser é negligente, é saber que vai dar errado e ainda assim você insistir no erro, né? E aí, o que eu observo, assim, eu acho que risco é uma coisa que precisa ser tratada de uma maneira mais bem conceitual. Então, as pessoas acham que o risco ele sempre vai trazer impacto negativo. Vou te dar um exemplo. Existe uma empresa, se eu não me engano, ela é alemã, que chama. Não sei se é alemã, porque o nome é em inglês, mas eu acho que ela é alemã, ou a seguradora era alemã, não vou recordar. Depois vocês pesquisam aí, chama Wimbledon, é o nome do torneio de tênis, inclusive. Que ela fez um seguro contra a pandemia. E eu falo, olha isso, ela ganhou muito dinheiro quando a pandemia estourou e a seguradora perdeu muita grana, porque ela teve que pagar.
Então tem um outro lado do risco. E eu acho que... E tem uma frase emblemática que o Charlie Chaplin falava isso. O mundo pertence aos ousados. Então tem hora que você vai ter que ousar. O cara que é de uma startup, o risco dele é altíssimo. É altíssimo. Você vê o Gustavo Caetano da Sambatec falar, ele quebrou 3 vezes. Mas ele tinha, né, um amparo por trás, as pessoas acreditavam. Você olha, por exemplo, a história do Ike Batista, eu não tenho como uma inspiração, porque eu sempre achei ele muito vaidoso, tá? Vou colocar aqui nos parênteses aqui, isso não quer dizer que ele seja um cara ruim ou não. Tô falando da forma de se posicionar, não é compatível com o que eu penso. Mas ele tem uma história muito interessante. Pô. O cara era de alto risco. Deu errado, mas ele ousou, ele apostou. Talvez a gente tenha uma análise um pouquinho diferente de condenar pessoas assim e viver um pouco mais do conservadorismo. E eu observo que a única forma que você tem de dosar risco é se você se abrir a experimentar. É preciso sair um pouco da zona de conforto, é preciso se abrir a novas oportunidades, mesmo que seja numa mesma empresa. Então, você já viu, eu falo isso muito com aluno, assim. Teve um aluno, rápido essa história, ele me procurou e falou o seguinte, professor, eu estou com uma oportunidade aqui para ganhar muito menos do que eu ganho, mas é da área que eu quero, e é na área, inclusive, de segurança da informação. E eu estou confortável, eu estou bem, eu tenho a minha casa, eu não sei. E falei assim, olha, você gosta? Gosto. Falei, então arrisca, porque eu acho que você pode colher frutos em breve, porque essa área tem poucos profissionais, ela vai começar a ser mais demandada. Ele me vê hoje, ele me agradece. Ele fala assim, eu falava com meu pai, com a minha mãe, ele fala, fica quieto, você tá bem, você não precisa mais do que isso, tá bom e tal. E não é o lado financeiro, é o lado de você experimentar, porque sabe aquela sensação que você fala assim, poxa, eu me arrependo por não ter feito? Você pode fazer, errou, eu já quebrei a cara várias e várias vezes na minha vida. Eu tenho uma experiência profissional de coordenador de operações que eu assumi uma coisa que era muito maior do que eu podia. Eu não estava preparado para aquilo, deu errado. E eu falo isso em processo seletivo, as pessoas falam assim, por que você saiu de lá? Eu falei, porque eu dei um passo maior que a perna, assumi uma posição que eu não estava preparado. Então, eu acho que Chaplin tem muita razão, o mundo pertence aos ousados. Agora, a ousadia não quer dizer que você precisa ser 100% despreocupado com tudo, né? Vai, experimenta, conversa, se inspire em outras histórias, tem amparo, faça um bom legado, que se você precisar retornar, o seu legado vai te ajudar. Esse é o conselho que eu dou. Perfeito, perfeito. Ousadia com responsabilidade, né? Não Exatamente. ousadia louca, né? Mas eu te perguntei também sobre a questão do risco, porque aquilo que você falou no início, né? A gente viver é um risco, né? A gente é um risco o tempo inteiro. E se a gente não entende, pelo menos a minha opinião, e eu estou explorando isso aqui com você, se a gente não entende que o risco faz parte da vida, a pessoa confunde o risco com ameaça, com medo. E aí as pessoas começam a perder a oportunidade ou ficar imobilizada, porque o risco facilmente vai se transformando em medo, a pessoa foca tanto naquilo ali, né? Não sabe administrar aquilo, vira o medo, trava e passa a vida, passa o tempo e a pessoa não sai do lugar, né? E um dos objetivos, né, do C-Legends é exatamente inspirar as pessoas nesse momento mais difícil. A gente já está na reta final da pandemia, graças a Deus, as coisas já começaram, entre aspas, aí, né, voltar ao normal. As pessoas já começaram a perceber que várias coisas fecharam, mas várias outras oportunidades surgiram, né? É um paradoxo louco, né? Você tem um tanto de desempregado, um tanto de vaga aberta em tecnologia, por exemplo, né? Que é a Muito maluco isso, muito maluco isso. Então, assim, tem o risco, né? Tem oportunidade, isso não significa que vai congelar. Então, para a gente finalizar, você comentou várias vezes aí da sua fala, muito lado o que o pessoal hoje chama de soft skill. Eu não sei se o que eu vou falar é soft skill, mas você falou muito você comentou dos valores, né, do seu sogro, né, que pesou os valores em relação a uma promoção. Você comentou muito de chegar, né, no objetivo sem destruir, né, coisas durante o meio que discípulo de Maquiavel, né,
os fins justificam os meios, né? É uma crença dele, né? Sim, A galera vai lembrar lá do príncipe lá da faculdade, né? Quem não leu, é melhor verdade. ser temido que ser amado, aquelas frases assim, fortes, É, né? Os fins justificam os meios, enfim. São coisas que você não acredita e eu também não acredito, né? Aí eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nesse momento aí de dificuldade e que têm dificuldade de desenvolver essa parte de soft skill, porque o hard skill, a gente tem, talvez seja um momento que a gente mais tem oferta de tudo, gratuito e pago e quase de graça, né? o conhecimento técnico é muito fácil de você obter hoje. Como é que você desenvolve soft skill? Né? Primeiro, assim, você tem que descobrir que você não tem, né? Vou partir do pressuposto que a pessoa já descobriu. Mas como Sim. é que ela desenvolve soft skill? Como é que você desenvolve seu soft skill? Como é que você orienta as pessoas que trabalham com você a desenvolver aptidões, né? Questões que a gente chama de soft skills? Assim, a habilidade comportamental hoje é algo essencial para você sobreviver. Você precisa comunicar, você precisa lidar com várias áreas, né, disciplinas que são diferentes daquela sua formação técnica, etc. Primeiro ponto, eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, sabe, Alex? Você precisa se conhecer. E eu estive no INSPER e foi uma oportunidade maravilhosa, assim. Eu devo muito esse reconhecimento pessoal, né, ao comportamento, às nossas habilidades, a uma pessoa que é o Rodrigo Domingos, que é um dos fundadores do Bernoulli, um cara que eu vou levar para o resto da minha vida com esse ensinamento, de você se reconhecer, saiba quem é você, saiba a sua história e saiba aquilo que você quer e trace o seu caminho. Então, o primeiro ponto eu acredito muito que a habilidade técnica vai te dar duas coisas boas no mercado de trabalho. Você vai conseguir trabalhar com bons recursos ligados à sua parte técnica e você vai conseguir trabalhar com bons processos ligados à sua parte técnica. Agora, tratar pessoas e definir um alvo, ou seja, um segmento, uma empresa, algo que você deseja fazer, tem muita conexão com a sua identidade, com aquilo que você de fato acredita. Então, eu nunca vou trabalhar numa empresa que eu falo assim, cara, eu não acredito em nada disso aqui que os caras estão fazendo, assim, não acho isso legal. Eu sempre trabalhei em empresas que tivessem histórias parecidas com a minha. Então, primeiro ponto, saibam quem são vocês, invistam tempo, principalmente quem quer ser executivo, e se reconhecer, faz um trabalho de coaching, faz qualquer coisa, mas saiba quem é você, saiba quais são as suas habilidades, saiba quais são os seus gaps. E aí eu vou falar uma coisa que vai soar como algo controverso, mas que já é uma realidade. Você precisa investir naquilo que de fato você já é bom. Aquela historinha de que a gente era bom em matemática, ruim em português, vai estudar português, ela acabou. Você tem que continuar estudando matemática porque você é bom em matemática. É assim. E já existem diversos estudos científicos que comprovam isso. Então, saiba de fato que você é bom, porque às vezes a gente tem também pessoas que estão buscando o caminho errado. A gente tem excelentes técnicos que vão ser bem remunerados tanto quanto um executivo, mas que quer ser executivo porque acha que isso não vai acontecer na vida dele, ele não vai ter a remuneração que ele tem, já não é uma realidade mais. Então, assim, se reconheça, saiba quem é você, saiba o seu perfil, saiba do que você gosta e invista no desenvolvimento daquilo de fato, né, que você goste mesmo, que você é bom. E uma última coisa, Alex, que eu vou falar assim abertamente, que é isso meu pai me ensinou. Você pode dever, você pode estar passando aperto, você pode ter o nome sujo porque você está renegociando uma dívida, etc. Você só não pode perder a sua consciência limpa. Você não pode colocar a cabeça no travesseiro com a consciência pesada com algo que você fez que não é legal. Então entra muito naquela ideia, nem tudo que é legal é moral, nem tudo que é moral é legal e por aí vai. Mas não abra mão daquilo que faz sentido para você. Não abra mão de nada. Não se corrompa, não se venda por algo em prol de uma felicidade que vai ser momentânea. É muito mais feliz dormir com a consciência tranquila do que você passar o dia acordado feliz que você está cheio de bens, etc., mas que nada daquilo veio de uma maneira lícita. Então, assim, eu vejo muitas pessoas abrindo mão de várias coisas justamente porque não querem abrir mão de ter a consciência limpa. Então, isso
é irrevogável. Caramba, esse, esse racional aí, né? Eu até fugiu a palavra aqui que eu ia falar, essa meditação, não, essa forma de pensar do seu pai é um negócio simples, mas muito profundo. Você foi falando aqui e eu acredito nisso assim. E eu só completaria um detalhezinho Fica à na vontade. minha vida que eu, quando acontecer, porque comigo já aconteceu, de eu deitar e eu descobrir que eu pisei na bola, tenha coragem de ir lá e pedir desculpa, Nunca é pedir tarde para perdão, recomeçar. porque, Exatamente. cara, depois que você faz isso, eu acho que você se torna uma pessoa do soft skill, né? Você dá um passinho. Talvez ninguém vai ver, né? O único que vai Sim, saber disso é você. Não dá para botar no currículo, cara, mas faz muito bem pedir desculpa, né? Pedir perdão. sim, Eu sim. acho que é um exercício de humildade, primeiro de você reconhecer que você está errado, né? E de crescimento, né, Alex? Você De cresce segundo, muito diante bom. dessas situações assim, e eu falo que o exemplo, né, ele é pautado pelo que você faz, não pelo que você fala. Então, por exemplo, se eu falo palavrão e falo com meu filho para não falar palavrão, mas ele me vê falando, eu perdi o exemplo. Então, é assim. E isso que você falou é verdade. Existem momentos que você tem escolhas a serem feitas, não tem jeito. E dentro dessas escolhas, você pode fazer escolhas erradas. E é melhor que você reconheça do que você insistir no erro, porque você tem ali um aprendizado, você entendeu. E ninguém melhor do que quem errou para falar o que de fato aprendeu. E é uma, de novo, né? Por que eu me inspiro muito no Obama nesse aspecto? Quem sou eu para falar do caráter dele? Eu moro com ele, não vivo com ele, mas a resiliência. Existem determinados momentos que a gente é muito afoito. Então a gente, pela ansiedade, você comete antes de raciocinar. Então tem hora que você tem que respirar, baixar, dar tempo ao tempo, e as coisas acontecem da maneira natural, como deve acontecer. Show demais, Maurício. Obrigado mais uma vez. Valeu Obrigado, demais. Alex. Sucesso. Muito bom conhecer você mais. A gente talvez não tivesse uma oportunidade como essa, né? Sim, Já, olha como é que é. Um bate-papo desse faz as pessoas se aproximarem, né? Vale exatamente. muito mais do que, às vezes, uma relação comercial aí, corriqueira, que a gente acaba Claro. tendo no dia a dia. E Mas, enfim. te agradeço muito pelo convite. É sempre bom falar das nossas histórias e tudo. A gente aprende todos os dias. Quer dizer, não sou uma lenda, tá? Lenda não. Bom, eu tenho certeza que para muitos, né, para muitos você mas também tenho certeza que aqueles que assistirem vão perceber que isso é muito mais um mito, né, do que uma Isso, realidade. É uma pessoa que exatamente. erra, que acerta e que faz escolhas que no resultado final, né, o superávit é maior. Né? Exatamente, É isso aí. exatamente. É isso aí, Alex. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Tchau, tchau.